O indivíduo foi ao psíquico aí para despertar um pouco da depressão, né? Foi ao Mas psíquico. que tem cafezinho aqui. Já tomamos, já usamos todos os recursos físicos. Agora são os emocionais e mentais. Então o indivíduo foi no psiquiatra e falou: doutor, eu estou muito preocupado, né? Mas o que está acontecendo? Calma, senta aí. Não, mas é uma ansiedade que eu me vejo como duas personalidades. Uma hora sou eu, outra hora sou outro. Eu não sei se eu sou outro, se eu sou eu, né? E ficou assim, querendo transmitir isso daí para o médico. E o médico falou: não se preocupe, meu filho. Senta aqui. Vamos ter uma conversa a quatro. E como nós estamos em torno de 50 pessoas aqui pela lista, nós vamos ter uma conversa a 100, né? Ora eu e vocês estarão no físico, ora eu e vocês estaremos no astral. Mas enfim, eu acredito que não vai ter problema. Fraternidade na natureza. O termo fraternidade, como todos sabem, vem do latim frater, quer dizer irmão. E sobre irmão, vou deixar a piada para o fim da palestra, né? E tem várias outras denominações usadas correntemente para a fraternidade. Convivência afetuosa entre irmãos, entre várias pessoas, irmandade, afeto, amizade, amor, benevolência, equilíbrio, paz, harmonia, concórdia, ternura, etc. E o primeiro objetivo da sociedade teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, casco ou corpo. No princípio eram as trevas. Todas as escrituras sagradas começam a falar da cosmogênese como que nada existia. E é até difícil a gente pensar que nada existia, né? E pegando o cristianismo, lá começa a falar que no princípio eram as trevas. E disse Deus: haja luz, e houve a luz. E viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Então, antes da existência, como nós a conhecemos, antes da manifestação, no manifesto, não existia energia, tempo, nem matéria. Mas existia o imanifesto, a divindade. E fala-se que a divindade projetou nessas trevas pontos de sua consciência, ponto da iluminação divina, estado de consciência divina. Para facilitar, cada ponto da consciência divina foi chamado de bolha. Então tudo surgiu de bolhas da consciência divina. E mais recentemente, na ciência, vem a grande explosão, o Big Bang. Tudo estava num ponto, quando começou a manifestação. Mas é até difícil imaginar que é um ponto sem dimensão, sem espaço, e sem ser num determinado tempo, e sem matéria. Mas continha em si esse ponto ideal, sem dimensão, toda a impotencialidade, a massa que formou o universo. E continha, logicamente, toda a energia. Então imagine essa densidade muito grande num ponto ideal, sem matéria, sem espaço e sem tempo. Mas houve um momento que surgiu a grande explosão. E como se descobriu isso daí? Descobriu-se cientificamente que as galáxias, o conjunto de estrelas,
elas estavam se afastando uma das outras. Então, nesse processo de força centrífuga, em que elas estavam se afastando, percebeu-se também que quanto maior o afastamento, maior era a velocidade entre elas. E fazendo um cálculo retrógrado, falou, bom, se elas estão se afastando, por um cálculo nós vamos imaginar que elas estavam juntas e que surgiram de um ponto. Então, raciocínio matemático e lógico. E esse ponto, então, chamaram de Big Bang. E quando surge quando eu não estou conseguindo anular isso aqui. Quando surgiu esse ponto, então as galáxias se afastando, e aí formou tudo que nós conhecemos, né? Esse quadro que a gente chama do divino, né? Que a gente sempre pendura lá na loja, seria restringir o divino, né? Numa sala, né? Mas o mundo começou a ser formado de cima para baixo, lá do mundo divino, aqui no mundo divino, depois monárquico, átmico, búdico, mental, astral e físico. E aquelas bolhas, aqueles pontos da consciência divina começou em nível divino. E Haniberto chama isso daí, do surgimento do mundo, como a lei da manifestação, a lei do amor ou a lei do sacrifício. Mas sacrifício não no sentido de penalidade, de dor. A palavra sacrifício vem do latim sacro, que é sagrado, e ofício, é um ofício sagrado. A divindade resolve se manifestar e emana uma porção de si mesmo e cria o mundo. Só que não foi criado tudo como nós o conhecemos, mas em parte. Então fala dos três aspectos da divindade. O primeiro aspecto é o Criador, a vontade, a onipotência. Criador e vontade podem deturpar a interpretação. Vontade do ponto de vista espiritual, esotérico com S, é o que cria e governa universos manifestados na eternidade. Cria e governa universos manifestados na eternidade. E quem é isso? Deus, divindade. Então houve uma vontade de manifestar. Houve esse afã de criar mundos. O porquê nós não sabemos, mas houve. Aí a divindade cria o mundo que está representado aqui, por esse ponto. Então é o mundo criado, a inteligência criativa, o pensamento divino. E se aqui era a onipotência, se Deus criou tudo, lógico que é uma porção de si, ele está em tudo, é a onipresença. Então esses três atributos da divindade, o fato da divindade estar nesse mundo, é a relação do um com o três, que é o primeiro a se manifestar, vem a ser o Filho. Em outras palavras, Deus teve a vontade, criou o mundo e não está isolado desse mundo. Não existe um Deus aqui e um mundo lá. Há um relacionamento, há uma porção de si mesmo, há uma interação da divindade com o seu mundo criado. Essa interação é o segundo aspecto da divindade. Agora, quando foi criado aqui, a matéria a princípio era sem vida.
matéria virgem, virgo mater. A matéria que ainda não tinha vida. Aí veio o segundo aspecto da divindade e deu vida a essa matéria. E se a divindade está em tudo, e se deu vida a essa matéria, essa vida representa a onisciência. Deus tudo pode, está em tudo e tudo sabe. Quem criou o mundo e quem está em tudo, tudo sabe. Então, por um ato de amor, por uma manifestação da vida, por uma sabedoria divina, deu vida a essa matéria. Então tudo é uma coisa só. A divindade é una, mas ela teve vontade de se manifestar, manifestou e está no mundo. Então Deus não está ausente do mundo, está em tudo, mas não se restringe em tudo, está além desse mundo. Como diz lá no Atos dos Apóstolos: se porventura tateando posso encontrar a Deus, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele movemos, vivemos e temos o nosso ser, porque dele também somos criação. Quer dizer, Deus está em tudo, não se limita a tudo, mas transcende a tudo. E o Bhagavad Gita também fala isso daí, né? É como se a divindade estivesse expressando todo este universo, tanto em sua totalidade como em suas partes, é uma emanação minha. Quer dizer, ele está em tudo. Eu o penetro com minha natureza invisível, mas não se restringe a esse mundo. Estou além desse mundo também. Quer dizer, Deus está em tudo, mas transcende a tudo. E esse fato de estar em tudo, na sua origem, é um exemplo da crucificação na matéria. Deus criou o mundo e se crucifica na matéria, está nesse mundo também, mas não se restringe a ele. Então, já havia esse conhecimento na antiguidade, nas escolas de mistério. O primeiro aspecto era o pai, o terceiro era a mãe, e o segundo era o filho. O resultado do pai com a mãe resulta no filho. Aí veio o cristianismo e pôs lá a Virgem Maria, né? Pôs Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que ocorreu? Falou, mas que de a mãe? Né? Daí se inventou a Virgo Mater, mas puseram uma mulher como a Maria, a Virgem, e que não é nenhuma virgem não, que tinha vários filhos além de Cristo, então não era virgem. O que é virgem? É o signo que estava a leste na hora do nascimento do Cristo, de Jesus o Cristo, que também é um outro simbolismo. Bom, mas enfim, o mundo foi criado. Outro modo de se identificar, o primeiro aspecto é a divindade e humanidade, e cada mônada, cada centelha divina, cada faísca do fogo supremo é uma mônada que veio do primeiro aspecto da divindade. E tudo isso daí é fraternidade. Nós estamos todos no mesmo ponto, a vida é una. Se nós surgimos desse ponto, e nós temos aquilo que é a divindade e nós também na humanidade, isso daí é um exemplo de fraternidade no seu mais elevado grau da divindade para com tudo que a divindade criou. Divindade e humanidade, o terceiro aspecto que se manifesta a energia e matéria, e o segundo é o que dá vida e forma a essa matéria. Então vamos ver, é o Pai, Filho, Espírito Santo, ou vontade, amor e pensamento divino. E essa vontade, esse amor, esse pensamento também existe no ser humano.
E o terceiro aspecto é o primeiro a se manifestar. Manifesta formando a energia e a matéria através dessas bolhas. Cada ponto da consciência divina é um átomo divino em nível do plano do mundo divino. Então, miríades de incontáveis pontos da consciência divina povoou o universo no início da criação. E o apóstolo João fala a mesma coisa de Moisés. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi criado por meio dele, e sem ele, nada do que criou se fez. Então, aqui é a energia em nível mais sutil. E como cada plano da natureza tem 7 subplanos, tem mais 6 aqui, sempre o primeiro é chamado atômico. Mas não é o átomo que nós conhecemos aqui. É aqueles pontos da consciência divina em níveis divinos. Aí, essa consciência divina foi se densificando e formou cada átomo desse aqui, juntando com outros, formou um átomo desse nível monádico, que o que vem abaixo é molecular, esse aqui é atômico. Então aí já começa uma fraternidade dos átomos se unirem em níveis divinos, em forma espiralada, e a espiral está em toda a natureza, está no caracol, está no DNA, está na teia de aranha e está nas galáxias, do micro ao macrocosmo. Uma lei universal interpenetra tudo e mostra a manifestação e o amor divino em formas e proporções geométricas que Pitágoras falou. Deus geometriza. E tudo isso daí numa escala logarítmica. Então essa perfeição divina está em tudo. E os átomos se unem em primeiro plano divino, 49 bolhas vão formar um átomo monádico. Então, veja só, e nós somos mônadas. Então nós somos da origem divina. O que para Deus é um átomo, para nós já precisa de 49, de nossa essência. Nós não como humanos, mas como seres eternos, como seres de origem divina e também de natureza divina, com uma potencialidade a ser desenvolvida. E aqui então são 49 bolhas. 49 se unem a outras bolhas, 49 vezes 49, 49 é a segunda potência, e forma um átomo do nível átmico ou espiritual. E dá 2.401 bolha. Daí 49 vezes 49 vezes 49 de novo vai se unir a outras bolhas para formar o plano búdico. Aqui a 49 a quarta potência, aqui a quinta, aqui a sexta. Quando chega aqui nível físico, tem 13 bilhões, 840 milhões, 1 milhões, acho que 207 mil, uma coisa assim, de bolhas, para formar o primeiro átomo físico. E não é o átomo que nós conhecemos. Porque o que nós conhecemos está aqui, do gasoso mais simples, que é o hidrogênio. Mas além do sólido, do líquido, do gasoso, tem mais 4 estados de matéria. Isso é fraternidade no mundo da natureza para transformar aquela consciência divina numa matéria em nível físico. Aí vai ser formado o mundo molecular. Então, formou o mundo atômico e não é o nosso átomo ainda.
aqui, quando chega nesse nível, é chamado átomo físico ultérrimo, que nós vamos ver logo em seguida. Aí o que acontece? É o terceiro aspecto que forma o mundo atômico. Até aqui, essa matéria não tinha vida. E o segundo aspecto da divindade, também chamada essência monádica em níveis superiores, vai dar vida a essa matéria aqui. E essa vida faz com que os átomos daqui, desse nível divino, se combinem e formem porções divinas cada vez mais densas, e é um mundo molecular. Então, os átomos já dão um exemplo de fraternidade, de se unir para formar as moléculas. Em nível divino. Alguns átomos continuam aqui, outros se unem e formam as moléculas. Aqui a mesma coisa. 49, elas vão se unir a outras aliando. Depois de formado o outro atômico, vai formar a molécula aqui. E cada vez mais densa. E assim sucessivamente. Agora, o que fez que deu vida para esses átomos formar a molécula? O segundo aspecto da divindade, é o que dá vida à matéria. Senão não teria vida. Mas aqui nós temos um nível gasoso, o primeiro átomo que nós conhecemos, que é o mais leve, o menos denso, o mais sutil do nosso mundo físico, que é o hidrogênio. E o hidrogênio, quantas bolhas tem? 13 bilhões, 841 milhões, não sei quantas bolhas, vezes 18. Precisa 18 átomos do nível etérico aqui, do mundo atômico, físico, térmico, precisa 18 desses átomos. Então 18 vezes 13 bilhões para formar um átomo de hidrogênio, que é o mais leve. E aí vai o hidrogênio forma o hélio, depois ganha o lítio, o carbono, e vai na tabela periódica dos elementos até aqueles elementos radioativos que são mais densos, né? Então tem o próprio rádio, o molibdênio, e tem outras matérias radioativas. Então veja só, então Deus está crucificado na matéria, porque aquela vida está aqui na matéria também, mas não se restringe a essa matéria, ele transcende a tudo. E isso daí é fraternidade também no nível mais elevado. E nós somos provenientes do primeiro aspecto do Logos que forma a mônada. E temos em nós toda a nossa potencialidade de evolução na matéria pelo terceiro aspecto, e toda a potencialidade de vida a essa matéria pelo segundo aspecto, e toda essa vontade aqui. Só que a mônada, o nosso real ser, aquele ser eterno, não mergulha a princípio nesses mundos mais densos. No nível monádico é autoconsciente, autopotente, autopresente, mas naquele nível não mergulha. Mas emite de si filamentos para penetrar no mundo mais densos e adquirir conhecimento. Então a mônada é o vigilante silencioso, vem do primeiro aspecto do Logos, da divindade, é o Deus em nós. É o nosso real ser imortal. É aquele ser que realmente é eterno. Então a mônada surgiu antes do surgimento do homem com esse aspecto que nós conhecemos. E não se sabe porquê, mas desde o início da criação há 7 tipos de mônada. Há 7 fluxos de vida. Então já começou uma diferenciação no início. E que nós representamos aqui com cores diferentes, não tem correlação nenhuma com os raios, apenas eu coloquei
cores diferentes para diferenciar. Então há 7 fluxos divinos, há 7 tipos de mônadas. E essas mônadas, elas não penetram a princípio, elas não penetram a princípio nesse mundo, mas ela capta um átomo de nível átmico, um átomo de nível búdico e um átomo mental superior, é a tríade superior, que é um reflexo da mônada, que é um reflexo da divindade. Então aqui, Atma, Buddha e Mana, que é da parte espiritual, intuicional e mental superior, também chamada de mental abstrato. E ela, ao enviar esses filamentos, captando esses átomos, e ela é que capta, sabe, escolhe qual átomo ela vai utilizar pelo longo da sua trajetória, e não se sabe o porquê disso. E enquanto isso, nesses mundos inferiores, físico, denso, etérico, astral e mental inferior, há uma molécula mental, porque só o primeiro lá no mental superior que é atômico, aqui já é uma molécula. Há um átomo astral e um átomo físico. Então, essa aqui é a tríade inferior. E há uma correlação do primeiro aspecto lá, da mônada, que se reflete no átomo físico aqui, como se isso aqui fosse um triângulo com um espelho no meio, que aqui vai refletir aqui. O Buda reflete em astral e o mental inferior, superior reflete no mental inferior. É como se fosse um espelho invertido. Então a pessoa fala assim, eu quero me espiritualizar, chegar aqui. Comece por aqui, no físico. A natureza não dá salto. Vamos procurar ser justo com a gente mesmo e para com todos os seres. Isso é fraternidade. Pague sua conta de luz. Declare o imposto de renda com honestidade, embora vai ser desviado. Procure andar com a retação. Então tudo começa aqui. A natureza não dá salto, não. Tudo que acontece aqui no astral vai refletir no búdico, na intuição. Assim também o que acontece aqui no físico vai refletir lá em nível espiritual. Nossas emoções, nossos desejos, nossos sentimentos, nossos apetites, nossa gula, né? Vai refletir lá no intuicional, tanto do bem como do mal, né? Quer dizer, tudo é relativo. E tudo o que fizermos com o nosso mental também vai refletir. Mas enquanto a mônada está lá, e pega seus átomos, fica na expectativa, cada um desses emite um prolongamento de si mesmo, capta um átomo físico, de Buda, o prolongamento capta também um astral, e aqui capta um mental. Então, na verdade, há uma hierarquia do divino para a mônada, para a tríade superior, e para a inferior. Então todos eles colaboram entre si. A natureza é fraterna. A fraternidade é uma lei universal, não é algo que deve ser imposto a quem quer que seja. E é um processo de dentro para fora, e não de fora para dentro. Mas, pois bem, procurando materializar a ideia, nós temos aqui as mônadas, temos também a alma grupo com sua camada etérica, nós vamos falar mais sobre isso. Nós temos aqui outra camada que é astral, ela está aqui, e temos também uma camada mental, que é essa mais de fora. Aqui há uma divergência na literatura, assim coloca a Aniverso. Eu resolvi segui-la, porque o Paulo, que compila e tem um grande mérito de
pedagógico, sistemático, inverte o etérico como sendo de fora e o mental como sendo de dentro. Mas eu prefiro seguir a Universo, porque eu acho mais racional. Nós vamos ver por quê. O que é essa alma dupla? Essa alma dupla, ela está aí no espaço e fala-se que a divindade projetou nessas trevas pontos de sua consciência, ponto da iluminação divina, estado de consciência divina. Para facilitar, cada ponto da consciência divina foi chamado de bolha. Então tudo surgiu de bolhas da consciência divina. E mais recentemente, na ciência, vem a grande explosão, o Big Bang. Tudo estava num ponto, quando começou a manifestação. Mas é até difícil imaginar que é um ponto sem dimensão, sem espaço e sem... O indivíduo foi ao psico, isso aí para despertar um pouco da refeição, né? Foi ao Mas psico. que tem cafezinho aqui. Já tomamos, já usamos todos os recursos físicos. Agora são os emocionais e mentais. Então o indivíduo foi no psiquiatra e falou: doutor, eu estou muito preocupado, né? Mas o que está acontecendo? Calma, sempre aí. Não, mas é uma ansiedade que eu me vejo como duas personalidades. Uma hora sou eu, outra hora sou outro. Eu não sei se eu sou outro, se eu sou eu, né? E ele ficou assim, querendo transmitir isso daí para o médico. E tem várias outras denominações usadas correntemente para a fraternidade. Convivência afetuosa entre irmãos, entre várias pessoas, irmandade, afeto, amizade, amor, benevolência, equilíbrio, paz, harmonia, concórdia, ternura, etc. E o primeiro objetivo da sociedade teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casco ou corpo. No princípio eram as trevas. Todas as escrituras sagradas começam a falar da cosmogênese como que nada existia. E o médico falou: não se preocupe, meu filho. Senta aqui. Vamos ter uma conversa a quatro. E como nós estamos em torno de 50 pessoas aqui pela lista, nós vamos ter uma conversa a 100, né? Ora eu e vocês estarão no físico, ora eu e vocês estaremos no astral. Mas enfim, eu acredito que não vai ter problema. Fraternidade na natureza. O termo fraternidade, como todos sabem, vem do latim frater, quer dizer irmão. E sobre irmão, vou deixar a piada para o fim da palestra, né? E é até difícil pensar que nada existia, né? E pegando o cristianismo, lá começa a falar que no princípio eram as trevas. E disse Deus: haja luz, e houve a luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Então, antes da existência, como nós a conhecemos, antes da manifestação, no manifesto, não existia energia, tempo, nem matéria. Mas existia o imanifesto, a divindade.